Olá, olá, bem-vinda ao nosso podcast Levemente Produtiva. Há exatamente 4 anos, neste mesmo dia, no dia dos meus anos, eu iniciava um podcast. Estava já a caminho desta noção de produtividade diferente e então achei que hoje seria uma boa data simbólica para iniciar também um novo podcast, mas numa outra vertente, numa vertente mais leve. E é por isso que ele se chama Levemente Produtiva. Este vai ser um podcast em que nós vamos trazer esta questão da produtividade, mas de uma forma mais leve. E este primeiro episódio é para contar aqui um bocadinho a minha história também e perceberes o que é isto de ser levemente produtiva. Até parecem dois conceitos que podem, à primeira vista, não fazer sentido. E se tu chegaste até aqui é porque provavelmente queres viver as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais leve, estás à procura de uma nova forma de estar e de viver. Uma forma que te permita fazer bem feito, sim, claro que sim, mas sem te esqueceres de ti. Uma forma que te ajude a organizares a tua vida, a tua profissão, o teu trabalho, mas sempre sem te esgotares. E é aí que entra o levemente produtiva. E eu hoje quero trazer-te este conceito e como é que ele te pode ajudar e como é que ele me ajudou a mim a viver o tempo de uma forma completamente diferente. Então, durante muitos anos eu fui sempre aquela mulher que toda a gente via como capaz, como a pessoa que resolvia tudo. Eu estava em frente de vários projetos, estava a liderar diversas situações e atenção, eu achava que não fazia nada demais, eu simplesmente fazia aquilo que tinha que ser feito, fazia a minha função, o meu objetivo, a minha missão era ajudar e fazer e fazer e fazer. E a verdade é que durante muitos anos eu achei normal estar nesse lugar que muitas vezes me levava ao esgotamento, a eu sentir-me esgotada, cansada, não esgotamento de uma forma, sei lá, diagnosticada, atenção, mas a realidade é que havia várias vezes em que eu me sentia esgotada, por várias vezes, e eu lembro-me perfeitamente de chegar a casa, eu tenho 3 filhos, e até mesmo antes de ter os 3, de só ter 2, eu chegar a casa e sentir-me completamente exausta, e mais do que exausta, sentir-me vazia. Vazia porque por mais que eu fizesse, havia alguma coisa que não fazia sentido. E muitas das coisas que eu fazia, eu nem sequer questionava se elas eram mesmo para mim ou se era só porque era suposto fazer. E o mais curioso é que se eu pensar no motivo que me levava a esta vida mais corrida, talvez fosse o facto de eu sentir que só a agir, só a fazer, só a estar, só a resolver, só estar em ação é que eu teria valor. Como se o meu valor estivesse intrinsecamente ligado a quantos resultados eu apresentava, em quantas atividades eu estava, em quantas lideranças eu me metia. Mas a realidade é que mesmo que eu estivesse completamente desligada de mim, estava completamente desligada de mim, do meu corpo, eu trabalhava às vezes sem responder às minhas necessidades físicas básicas, ok? Eu não bebia água, eu não ia à casa de banho porque não havia necessidade, eu não precisava disso. E isso só me levava a uma desconexão grande do meu corpo. Até que em 2014 o meu corpo parou e eu fui diagnosticada com um tumor na cabeça. E eu sei que eu precisei daquele momento, de viver esse momento, e que foi muito duro, mas eu precisei para perceber que o meu corpo tinha lugar. E a partir daí eu cresci imenso em termos de conhecimento, eu aprofundei, eu mergulhei, eu estudei, fui a fazer formações de coaching, de PNL, de neurociência, de conhecimentos sistémicos, constelações familiares, práticas mais espirituais, menos espirituais, enfim, eu fiz um mundo, como tu podes imaginar, para encontrar um sentido naquilo que eu estava a passar e mais, para eu avançar adiante no sentido em que eu precisava de aprender a viver o meu tempo de forma diferente, porque eu não sabia quanto tempo é que eu ainda teria. E foi aí que eu descobri que produtividade não tem nada a ver com fazer mais, nem fazer mais em menos tempo, nem ser muito efetiva. A produtividade tem a ver com viver com intenção, fazer com intenção. Tem a ver com parar antes de dizer sim. Tem a ver com questionar-te porque é que estás a fazer o que estás a fazer. Tem a ver com permissão para parares sem sentir culpa. Quantas vezes é que tu paras e sentes-te culpado ou é desconfortável? E também não tem a ver com fazer menos, pouco.
tem a ver com fazer o que importa, o que é importante, aquilo que te traz felicidade, realização, seja lá o que isso for. E acima de tudo, é respeitares o teu tempo, a tua realidade, o teu corpo e não te atropelares no processo. Isto é que é ser produtiva. Durante este meu percurso eu fui aprendendo muito e há uma coisa que eu gosto muito do funcionamento do cérebro. Já quando estava na faculdade, eu sou médica dentista, se não sabes, fica a saber. Quando estava na faculdade, uma das disciplinas que eu mais adorei foi neuroanatomia, exatamente para perceber como é que nesta maquineta que nós temos aqui em cima funciona tão bem e como é que ela funciona efetivamente. E fui, mais tarde, estudar neurociência. E nós temos, basicamente, dois modos de funcionamento. O nosso cérebro tem dois modos. Tem o modo default, que é o modo automático, que é aquele que consome menos energia, é aquele que é também mais reativo, onde nós repetimos padrões, ok? É aquilo que, na verdade, é aquilo que nós usamos para quase tudo, para respirar, por exemplo, sem pensar, por exemplo, ou para lavar os dentes usas sempre a mesma forma, a mesma mão, fazes sempre os mesmos movimentos, tomas banho e fazes exatamente os mesmos movimentos e tomas banho exatamente da mesma forma, porque estás em modo default, tu não estás a pensar como é que vais tomar banho, agora vou lavar primeiro isto, depois a seguir vou lavar primeiro o pé direito, e depois a seguir o dedo mindinho esquerdo. Isso não existe. Então o que tu fazes, quer dizer, existe, pode existir, mas no modo default, portanto no modo automático, isso não existe. Nós fazemos isto automaticamente, até por uma questão de preservação de energia do nosso cérebro. E depois existe outro modo, um modo mais intencional. Nesse modo é mais consciente, tu trazes mais intenção às ações que estás a tomar. Só que é um modo que gasta muito mais energia, sem dúvida nenhuma. E como tu já deves ter percebido, então nós estamos quase sempre em modo default, em modo automático, porque é, de facto, como já te disse, que gasta menos energia e no cérebro sente-se melhor, mais seguro. E há uma chave muito interessante, que é, nós só conseguimos aceder ao modo intencional quando nós nos sentimos seguras. Caso contrário, o nosso cérebro entra em alerta e é modo automático de sobrevivência, ok? Então, se tu não te sentes segura na tua vida, nas tuas relações, no teu trabalho, dificilmente passarás a ser uma pessoa produtiva no sentido intencional, de utilização intencional do teu tempo. E o que acontece no nosso dia-a-dia é quando eu, por algum motivo, não me sinto segura, e a segurança não é uma coisa racional, é uma coisa de corpo. Quando eu não me sinto seguro, o nosso corpo produz cortisol, e esse cortisol faz o nosso cérebro estar em estado de alerta, e o estado de alerta leva-nos a estar naquele modo de fazer por fazer. E atenção, nós muitas vezes vivemos a vida toda em estado de alerta. Nós muitas vezes estamos no trabalho sempre em estado de alerta, porque nós achamos que estamos de alguma forma a falhar com alguma coisa, a falhar com alguém. Então se eu estou a falhar com alguém, eu posso estar em perigo. Para o meu cérebro ele só entende isto. É uma máquina maravilhosa, também um bocadinho complexa, digamos, passagem, mas pronto, adiante. Então, tudo o que é criatividade, ideias e tal, até podem existir, mas não há uma forma de eu colocar isso intencionalmente em ação, porque há um bloqueio, porque, por favor, o cérebro pensa, minha menina, há mais do que fazer do que andar aqui a ter ideias e a colocá-las em prática, tu tens que sobreviver. E eu pergunto-te, quantas vezes é que tu vives neste modo, não é? Durante quanto tempo é que nós vivemos neste modo de alerta? E não é mau haver uma parte da nossa função que seja automática, tem que ser. Quer dizer, eu não vou pensar como é que vou mexer as pernas, como é que vou andar, isso não existe, não vai haver gasto energético nesse sentido. Então está tudo certo. Agora, para eu decidir o que faço da minha vida, então tem que ser um modo intencional. E é nesse modo intencional em que há a produção de duas hormonas, que é a ocitocina e a dopamina, que são duas hormonas que nos fazem sentir bem. E essas hormonas surgem quando eu me sinto segura, quando há uma ligação emocional àquilo que eu estou a fazer, quando, de facto, eu me sinto eu estou a fazer aquilo porque quero fazer, porque há consciência. E além da consciência, eu não estou apenas a reagir, eu estou a fazer aquilo por intenção, por escolha, por decisão. Existe aquilo que nós chamamos o sentido de tarefa. Há um sentido para aquilo. E além disso, eu respeito as minhas pausas. Mesmo que elas sejam breves, existem pausas, existe sentido de corpo. Então eu acredito que é isto, ser levemente produtiva. É quando eu respeito o meu corpo, o meu ritmo.
quando eu me torno intencional na utilização do meu tempo. E isto não é apenas uma coisa que eu agora vou decidir. Não, isto é biológico. Eu preciso de estar neste lugar porque este lugar me faz bem. O cortisol é ótimo e muito importante em situações em que eu preciso efetivamente estar alerta. E elas existem também. Mas na minha vida normal eu tenho que estar bem e sentir-me bem. E o meu corpo tem que se sentir dessa forma. E se calhar tu que estás a ver ou estás a ouvir, podes sentir, se calhar até estás a ouvir enquanto estás a fazer o jantar ou a chegar ao trabalho, no carro. Eu vim aqui perguntar-te, e se calhar tu até pensas que não tenho tempo para nada, que o meu tempo nunca chega, que eu nunca sou capaz ou suficiente para fazer tudo. Eu pergunto, o que é que significa esta questão de ser produtiva, aproveitar o tempo, ter mais tempo? O que é isto para ti? Sentes que estás a viver na urgência? Ou, por outro lado, estás a viver na intenção? O que é aquilo que te torna viva, que te faz sentir prazer, que te faz sentir que estás a viver a coisa certa? Durante esta temporada do podcast Levemente Produtiva, eu vou deixar uma prática semanal. Se tu quiseres aceitar o convite, ótimo, é um convite, quem quiser quer, quem não quer, está tudo bem. E o convite que eu te trago é para, durante o teu dia, várias vezes durante o teu dia, tu parares, respirares fundo e perguntares: eu estou a fazer isto porquê agora? E a resposta pode ser tão simples: porque eu preciso de enviar este e-mail, porque é o meu trabalho. Está tudo bem. Mas então tu tens a consciência de que o que estás a fazer não é só porque estás a fazer por fazer, mas é intencional. Tem um objetivo por trás daquilo, não é só por fazer. Ok, estou a cozinhar, Joana, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer porque tenho que dar alimento. Ok, então tens que dar alimento, se calhar aos teus filhos, porque gostas deles. Então eu posso fazer o jantar de uma forma muito mais intencional, mesmo que seja a mesma batata com bife. E atenção, eu não acredito muito aliás, não acredito nada em mudanças drásticas. Nós não conseguimos mudar o mundo todo de uma vez, mas tu consegues mudar a forma como tu entras nas tuas tarefas. Elas podem ser as mesmas, mas a forma como tu as fazes vai ser diferente. E tu vais perceber que o teu corpo vai agradecer e a tua mente também, porque ela vai descansar, vai relaxar. Ser levemente produtiva não é viver sem fazer. É não te atropelares no meio de tanto fazer. É olhares para a tua agenda e perceberes que há espaço para ti, mesmo nos dias mais cheios, e há espaço para ti. É recuperar, apoderar-te da sensação de que o tempo é mesmo teu e que tu podes escolher a forma como estás nele. E no próximo episódio vamos continuar um bocadinho esta linha. Vamos falar de piloto automático, que é aquele modo onde nós vivemos muitas vezes e nós estamos, mas na verdade não estamos bem lá. Então, de hoje uma semana, mais um episódio do nosso Levemente Produtiva. Muito bem-vinda a este novo projeto. Até já! Levemente produtiva no compasso da batida.